Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa tarde, bom dia aos irmãos internautas que assistirão esta palestra em nosso canal do YouTube a partir da próxima terça-feira. Vamos nos preparar para fazermos a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, em vosso nome, Senhor, e em nome de Deus, iniciamos nesse momento a nossa palestra pública, onde abordaremos um tema de suma importância para todos nós cristãos, espíritas. E para isso, estamos nesse momento elevando nosso pensamento ao Senhor, a Deus, pedindo vossas bênçãos, a vossa misericórdia para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje, pelo convívio com nossos entes queridos, pelas oportunidades que o Senhor nos concedeu para servirmos ao nosso próximo e para iluminarmos a nossa consciência. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Marcelo Martinho, que mais uma vez se dispôs a estar conosco, trazendo mais uma mensagem de luz tão importante para todos nós. Que o nosso irmão José Petitinga, com toda a sua equipe de luz, envolva nosso irmão Marcelo e que ele possa nos transmitir com clareza, com objetividade, mais uma mensagem de luz da doutrina espírita, do Evangelho, e que nós, encarnados, estejamos atentos, acompanhando o raciocínio do nosso irmão, para que possamos aproveitar o máximo possível da sua mensagem. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos concede no dia a dia, para que preservemos a nossa saúde, tenhamos o trabalho, o pão de cada dia e uma família. Como é bom, Senhor Jesus, ter uma família. E que a nossa família receba sempre, Pai, o teu carinho, a tua amorosidade e a tua luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco e vamos sempre, expressar a Jesus Cristo, a Deus, a nossa gratidão, por mais esta oportunidade que o Mestre Divino nos concede de estarmos aqui na Terra, reencarnados, buscando a nossa melhoria moral, a nossa evolução espiritual e a harmonização familiar
e a reconciliação com aqueles irmãos e irmãs mais próximos de nós, dentro da família e em outros segmentos sociais, né? Os irmãos de luz nos informam que é a tarefa mais difícil, né, que nós temos, que é a reconciliação, né? É a mais difícil, mas é a mais nobre, né? Porque diz respeito ao espírito, à alma, abre as portas para a nossa evolução mais fácil, mais segura e mais determinada. Todos nós temos, né? Dentro da família, ou no trabalho, ou seja lá onde for, alguém que nós não nos sentimos bem na sua presença e vice-versa. Pessoas que às vezes nos criam problemas, né, de sabores, mas os irmãos dizem que são essas pessoas que nós devemos dar mais amor. São essas que merecem mais o nosso amor, porque são essas que representam aquilo de mais importante para nós, e aproveitar esse momento para a reconciliação. Nosso tempo aqui na Terra, sabemos que é curto, né? Tudo passa, né? Tudo passa, o tempo curto. O que significam 80, 90, 100 anos, né? Nós fizemos a comparação com a eternidade. Nada, né? E passa rápido, viu? O tempo passa rápido. Quem está com seus cabelos brancos, Dona Malene, sabe como passa rápido, ele nem sente. Quando a gente percebe, já está na hora de ir voltar, né? Vai na hora de voltar. Então, aproveitemos o momento, a atual existência, né? Para que procedamos, né? Dentro do possível, né? Claro, a nossa reconciliação com os nossos adversários. O tema de hoje, que o nosso irmão Marcelo, né? Um companheiro nosso que todo mundo sabe que veio lá de Feira de Santana, né? Nos trazer sua mensagem, muito generosamente, muito amorosamente, um tema importantíssimo para as famílias, né? Para todos nós. E, sem mais delongas, eu convido o irmão Marcelo para fazer a sua palestra. Meus irmãos, conforme nos narra o Evangelho de Lucas, Jesus, certa feita, estava hospedado na casa da irmã de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E Maria estava conversando com Jesus. E Marta estava arrumando a casa. Marta então disse a Jesus: Mestre, não é justo, enquanto eu estou aqui arrumando, limpando a casa, Maria está aí se distraindo com o Senhor. Ele disse: Marta, larga o que você está fazendo e vem fazer o que é melhor. Porque o que Maria está fazendo é melhor, é a maior parte, é mais importante do que o que você está fazendo. Porque Maria estava estudando com o mestre e a outra estava cuidando da casa. A casa é perecível, a casa passa, o Evangelho nunca passará. Marta estava cuidando do que ia estar sujo tudo de novo no dia seguinte. E Maria estava cuidando dos seus interesses de espírito imortal.
E assim são os nossos lares. Os pais e as mães de família passam a maior parte do tempo, ou na maior parte das vezes, todo o tempo, cuidando daquilo que passará. Todos os bens materiais que a gente deixa bonitinho hoje, amanhã está sujo e velho do mesmo jeito. E não dedica nenhum tempo, porque a realidade da maior parte da população é essa, não dedica nenhum tempo para conversar com Jesus. Jesus está dentro da sua casa, tentando conversar com você. Mas você está ocupado com a comida, com o futebol, com o carro e com a novela. E está deixando Jesus para lá. Você não tem tempo para Jesus. As pessoas vivem muito ocupadas. Se for maratonar o Netflix, então, problema. Mas como assim Jesus está dentro da minha casa? Foi Ele que disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A gente pode dizer, não, se eu fosse, imagina Jesus na minha casa, se eu fosse Marta eu largava tudo. Mas Jesus está na sua casa e você não larga 5 minutos para Ele. Porque foi Ele que disse. Ou vocês acham que Jesus está mentindo? Se Ele disse que Ele estaria presente quando 2 pessoas se reunissem em seu nome, eu tenho que acreditar, eu tendo a acreditar na palavra do Criador da terra, do representante de Deus na criação, no nosso plano. Jesus não costuma mentir, aliás, Ele não mente nunca. Se Ele disse que onde estivessem 2 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente, então está dito. E as 2, 3 pessoas, 4, 5 pessoas que estão na sua casa não querem conversar com Jesus. Estão ocupadas demais para se reunirem em nome dele. Porque para conversar com Jesus, você tem que se reunir em nome dele. Isso atende às leis de sintonia. As pessoas estão ocupadas demais conversando com seus obsessores. Aí não sobra tempo para Jesus. O Espiritismo não inventa cultos religiosos. Por que o Espiritismo é tão diferente? Porque a gente não inventou culto nenhum. O Espiritismo não criou cultos. O Espiritismo não criou práticas. O Espiritismo só faz o que Jesus fazia. Então, está lá no Evangelho escrito que os homens, os lobos, têm tocas para dormir, mas o Filho do Homem, ele não tem onde encostar a cabeça, porque ele só dormia na casa dos outros. Então era hábito de Jesus frequentar a casa das pessoas. Era hábito de Jesus ensinar no lar. Ele se hospedava muito na casa da sogra de Pedro. E tem gente que ainda fala mal da sogra. Ele se hospedava na casa de Pedro, na casa de Lázaro, na casa da irmã de Lázaro. Por isso que quando foi ressuscitar Lázaro,
Elas foram buscar Jesus porque tinha intimidade com ele. Quem instituiu o evangelho no lar foi o mestre, porque Jesus é o evangelho, ou não? Então, onde ele estava, a simples presença dele, o evangelho estava no lar. Nós só reproduzimos o que Jesus mandou e fazia. Esse é o culto espírita. Quais são as práticas religiosas espíritas? A gente faz o que Jesus fazia. Jesus orou Pai Nosso. A gente ora. Jesus impunha as mãos curando as pessoas. A gente dá o passe. O primeiro passista do mundo quem foi? Jesus de Nazaré. Jesus dava comida para as pessoas. A gente dá comida para as pessoas. Jesus visitava os pobres. A gente faz a mesma coisa. O espírita faz o que Jesus fazia. Jesus fazia evangelho no lar. Todo santo dia. Espírita faz. Pelo menos uma vez por semana. Porque o certo era todo dia. Como minha mãe fazia quando era criança, que todo dia de noite ela ia orar antes de dormir. Mas para fazer o evangelho, para Jesus estar presente, é preciso que as pessoas se reúnam em nome dele. O Espiritismo explica. O Espiritismo tem a missão não só de relembrar o que Jesus disse, como explicar o que ele não pôde explicar. Então nós estamos relembrando para a posteridade, para a cristandade, uma prática que foi fundada e praticada diariamente por Jesus. O evangelho no lar. Nós não estamos inventando nada. E estamos explicando, agora eu vou explicar, porque para Jesus estar em casa, você tem que se reunir em nome dele. Mas eu moro sozinho. Ninguém mora sozinho. Você nunca está sozinho. Sempre tem 2 ou 3 contigo. Então, no momento em que você ora, você já está se reunindo com alguém. Nem que seja a sua avó que desencarnou ano passado. O povo morre de medo de assombração, né? Vocês têm medo de assombração? Todo mundo é assombrado o tempo inteiro. Se você está dirigindo, quando você está conversando consigo mesmo, é um espírito que está conversando com você. Você está cantando no banheiro, tem um espírito, tem gente que fica com vergonha. Tem espírito na hora que você vai dormir. Então ninguém está sozinho. Essa é uma explicação espírita. Então se você está no seu lar e evoca Jesus, já tem 2. Você e seu espírito protetor, seu anjo da guarda. No momento que você ora, já tem 2. Você, porque toda vez que você ora, seu espírito protetor atende, vulgo o anjo da guarda. Então aí já tem 2 dentro de sua casa. Parou para orar, já tem 2 reunidos em nome de Jesus. E porque Jesus disse que ele estaria onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, por questão de sintonia. Porque o pensamento do Cristo envolve a terra, como as ondas de rádio e televisão envolvem nossas casas. Só que você precisa ligar no canal de Jesus. Você precisa gastar um tempinho da sua vida, tirar do canal da novela e ligar no canal de Jesus. Ele está ali presente na sua casa,
só esperando você entrar no canal dele. Mas a maior parte da humanidade fica sintonizada no canal da perturbação. E aí ele não está presente, porque você não sente a presença dele. Porque, a rigor, Jesus está presente o tempo inteiro. Ele está presente até no bar, no brega, no presídio, ele está em todo lugar. Ele disse poeticamente: o sol nasce para os injustos e para os justos. Se Jesus não estivesse presente, o que tinha de morte, de suicídio, não estava, tem um bocado, mas ele impede um bocado de situação também, ele protege. Então Jesus está presente na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem não está presente na vida de Jesus somos nós. Nós estamos ausentes, nós estamos sintonizados em outra frequência, em outro canal. Então, se Jesus fizer a chamada, pouquíssimos vão responder presente. Aliás, ele faz isso o tempo todo. Jesus está fazendo a chamada e os homens não respondem. Os ausentes somos nós. Para nós nos fazermos presentes no canal do Cristo e termos Jesus dentro da nossa casa, efetivamente, nós precisamos chamá-lo. Porque senão a presença dele não se efetiva. Porque a gente não deixa entrar, porque nós estamos em outra sintonia. E como é que pode a humanidade não desejar o privilégio para ter uma conversa com Jesus pelo menos uma vez por semana, que é o hábito espírita? Mas espírita que é espírita chama por Jesus todo dia. Os mais covardes como eu chamam a cada 30 minutos. Ora todo dia antes de dormir, mas por questões materiais, questões de relacionamento, a gente convencionou, pelo menos um dia por semana, reunir a família. Porque hoje em dia está todo mundo cheio de agenda. O menino tem 12 anos. Se for classe média, então, é judô, é karatê, é natação, inglês. O menino tem uma agenda parecendo o presidente da República. E a mãe dele não providenciou uma agenda para falar com ele sobre Jesus. Então, por causa da nossa dureza de coração, pelo menos um dia na semana, o dia que você quiser, porque todo dia é de Deus, não existe dia santo. É outra prática espírita. Vocês veem que Jesus curava no sábado. Jesus trabalhava todo dia. Não tem dia certo para se reunir com Deus. Deus trabalha todo dia. Jesus não fecha no domingo. Jesus não fecha o estabelecimento dele 6 dias por semana e abre no domingo. O dia é a hora que for conveniente para a família. O dia que vocês conseguirem achar um espaço na agenda dos seus filhos. Porque os meninos estão muito ocupados. Tem Minecraft, tem jogos de internet, né? Tem a galinha pintadinha no celular. É uma ocupação imensa que esses meninos têm. Então, achem um dia e um horário na semana na agenda dos seus filhos. E reúna a família
em nome de Jesus. Porque as reuniões espíritas, não só nas casas, como no centro espírita, tem dia e horário, para que as nossas companhias tenham facilidade de vir. Porque é o seguinte: espírito impuro e espírito perturbado são desocupados. A hora que você quiser beber, fumar e falar da vida dos outros, eles estarão lá do seu lado. Só que espíritos bons, eles são ocupados. Eles estão fazendo bondades por aí. Quanto maior a ordem do espírito, mais ocupado ele é. Então, quando você marca um dia e o horário, espíritos de uma ordem que geralmente você não tem acesso, se agendam para ir para sua casa. Porque os espíritos que você tem acesso são os seus espíritos familiares e os seus espíritos simpáticos. A avózinha está lá todo dia. Minha mãe, quando perde uma coisa, chama pela mãe dela. Ô minha mãe, e acaba achando, viu? Vovó acha as coisas para a mamãe. Então, os espíritos simpáticos e familiares estão lá. O Pititinga não está. Para falar com esse homem, tu tem que marcar horário. Não é assim não, né? Ele está ocupado, ele está desobsediando gente, tem um monte de gente dando trabalho por aí. Então tu tem que marcar horário. Quando marcam horário, os mentores da casa, da sua família, do seu bairro e da sua cidade sabem. Porque os mentores do bairro e da cidade têm que se programar, que eles sabem que eles vão conseguir tirar a energia da sua casa para salvar pessoas nas redondezas. Então, você está fazendo o evangelho no lar na sua casa, eles já se programam que eles vão ter força para ajudar a rua inteira na hora que você estiver orando. As equipes de socorro já se programam. Recomendo fortemente a leitura, toda a literatura de André Luiz é importante. No livro Os Mensageiros, o capítulo 35 chama-se Culto Doméstico. Uma médium que fazia reunião mediúnica, uma senhora espírita, um parênteses, tudo o que André Luiz relata é real. Ele só muda o nome das pessoas. Por isso que os nomes são esquisitos, para os encarnados não identificarem de quem eles estão falando. Quando você vê na obra de André Luiz, o mentor chama Aniceto, né? Os nomes são todos esquisitos. Aniceto estava lá também. Agora, olha só o que eu estava dizendo dos espíritos. Estava André Luiz, o colega dele, que eu esqueci o nome porque é outro nome esquisito. O mais simples é André Luiz, o resto, né? O mentor, o educador de André Luiz disse: tem um culto no lar para a gente ir. E eles se deslocaram de nosso lar, das atividades que eles estavam fazendo, para ir no culto doméstico de Dona Ismália. Vejam o que é o evangelho no lar. Uma equipe inteira. Um mentor de alta hierarquia, o Aniceto, os 2 aprendizes, o marido desencarnado de Dona Ismália, Isidoro, uma equipe de trabalho, todo mundo na casa dela esperando o culto começar. E
alguns desencarnados problemáticos alinhados em torno da casa para ouvir o culto. E quando Dona Esmália, que era uma senhora pobre, tanto é que a filha dela se queixava que ela só tinha a família só tinha uma refeição por dia. Era uma família pobre. Na hora marcada, meia dúzia de espíritos de alta hierarquia estavam esperando para trabalhar no culto. Ela se reuniu, e que multidão é essa que estava reunida? Dona Esmália, 2 filhas e um menino. A menina, uns 15 anos, a outra de 9 anos, um menino também na faixa de 8 anos, mamãe viúva e 3 filhos, e meia dúzia de mentores. Se você contar Aniceto, André Luiz, o companheiro dele, aí veio de mais alta hierarquia na hora de falar. E Dona Esmália com os 3 filhinhos dela, pobrezinha, na casa simples dela, não tinha nem dinheiro para comer direito. Tinha comido melhor no dia porque ganhou uma doação de um bolo que o marido dela tinha trazido. O marido desencarnado inspirou uma vizinha a levar um bolo. E a filha, que era médium, a filha de 12 anos, disse: eu vi papai de junto de Dona Fulana trazendo o bolo para a gente. Então, era esse nível. Dona Esmália, como prescreve o roteiro espírita, porque também é o seguinte, o culto espírita é simples e direto como o que fazia Jesus. Para se reunir em nome de Jesus, você faz o que ele fazia, você ora. Não precisa de crucifixo, não precisa de vela, é bom esclarecer, né? Não precisa de Bíblia aberta. O livro não tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser qualquer livro. No caso do culto de Dona Esmália, ela trabalhava com a Bíblia, apesar de ser espírita. Ela lia só um versículo da Bíblia e comentava para as crianças. Aí o que foi que aconteceu? Ela fez uma oração, leu um versículo da Bíblia. Na hora dela comentar para as crianças, veio um espírito de mais alta hierarquia do que Aniceto para o comentário que ela ia fazer para as crianças. Quem lê a obra de André Luiz sabe que Aniceto é o professor de André Luiz. Veio o professor de Aniceto para fazer o comentário. Ele botou a mão dele na cabeça dela e ele começou a explicar o Evangelho. Aí vocês já contam André Luiz, o colega, o professor de André Luiz, o professor do professor de André Luiz, o marido e outros trabalhadores, e disseram que todo mundo, esses espíritos todos que a gente fica evocando aqui no Centro Espírita, querendo que apareça, estavam lá na casa de Dona Esmália esperando o Evangelho. E ficou todo mundo caladinho, concentrado, ouvindo a explicação que o instrutor estava dando através da mãe de família. E André Luiz escreve que na hora que o Espírito tocou na cabeça dela, a cabeça dela se ilumina, ela começa a falar, ela irradia, e é interessante que das almas dos filhos dela, 2 vieram de nosso lar e 1 veio de umas faixas trevosas. Então é o espírito mais rebelde. André Luiz escreve que a irradiação da mãe acalma o filho. Que quando ela falava, saiu a luz do coração dela, e o menino rebelde não acalmava de todo não, mas amansava um pouquinho, por causa da irradiação que saía do coração da mãe, porque ela estava falando. E os mentores todos lá em oração, ouvindo
Dona Ismália falar. É isso que é um evangelho, é nesse nível que é um evangelho no lar. Terminado, tinha outros espíritos que estavam ouvindo, espíritos em tratamento. Eles distribuem as energias para os espíritos em tratamento. Eles sabem que vai ter o evangelho naquela casa, naquela hora. Já levam os espíritos problemáticos. No meu caso, não precisa levar, eu chamo meus obsessores mesmo, todo mundo para o evangelho. Já fica lá, não tem um problema com o obsessor. O pessoal tem um medo do encosto do obsessor. Venha, meu querido, hora do evangelho. Vamos falar de Jesus. Pronto, a gente já conversa lá. O espírito vingativo, mas no caso dela não tinha obsessor. Era uma mulher muito cristã. Depois, ela encerrou com a prece final e foi conversar com os filhos com os problemas da vida. Aí, o menino, porque na garagem dela funcionava o centro espírita. O menino queria fechar o centro espírita para alugar a garagem. Menino revoltado. Aí André Luiz relata, na hora que ela falava com ele, a luz que saía dela fazia o menino acalmar e se aquietar. Ela disse para o filho dela, né? É uma coisa que muito pai precisa dizer para filho. Não, porque tem que alugar para ter uma vida confortável. Quando você crescer e trabalhar, tu pode construir quantas casas você quiser para alugar, mas no centro espírita ninguém mexe. Ou seja, é enérgica. Agora, você sabe o problema de hoje? É que as mães frequentemente não têm autoridade moral e mais frequentemente não têm a energia espiritual para disciplinar o menino. Você não está orando, você dá uma ordem para o menino, mas você não tem o potencial psíquico para impor sua autoridade energeticamente, magneticamente. É por isso que as mães são tão importantes no mundo. Ninguém tem mais importância na vida da pessoa do que a mamãe. A gente tem um laço magnético com a mamãe. Quando a mamãe é evangelizada e olha para a cara da gente, não precisa nem falar. Impõe respeito pelo seu magnetismo. O pai também tem um laço, tem que impor respeito pela sua energia, pelo seu magnetismo. Agora, se não estiver orando, os laços, quando você está orando com seu filho dentro da sua casa, aí eu abro um parênteses, criança não tem vontade, pode ir obrigada mesmo. Adolescente já tem. Se você obrigar, ele te bate. Mas criança, 7, 8 anos, 6 anos, não quero não. Vai sim. Hora da oração. Mas tem um jogo, não. Cresça e apareça. Mãe e pai é para isso. É para botar ordem na casa. Não tem esse negócio de menino de 7 anos não querer orar, não. Agora, quando é adolescente, já vira homem, né? Aí fica difícil. Aliás, isso também é explicado pelo Espiritismo. Até os 7 anos, a reencarnação está fisicamente se completando. Nem o sistema nervoso está completo. Nem o cérebro está completo. Na faixa dos 14 anos, o menino tomou conta da vida dele mesmo, aí não tem jeito. Então, a hora de endireitar é quando ele ainda não é senhor de si. Por que os adolescentes são problemáticos? Porque são espíritos que estão tomando posse da sua encarnação. Eles estão dizendo ao que veio ao mundo. Então, a reencarnação se completa lá. Ele vai achar o lugar dele no mundo, aí você não pode mais impor as coisas. Mas enquanto ele não está reencarnado direito, pode chamar, pode impor
Porque pai e mãe tem que ter autoridade com o filho. Mas depois disso vai ter que negociar. Vai entrar, depois que acaba a infância, vai entrar na fase da negociação. E os pais nunca podem desistir de negociar com seus filhos. O menino está amuado em casa, tu faz sozinho. Tu ora sozinho, tu chama toda vez e ora sozinho. O marido não quer, faz sozinho. A esposa não quer, faz sozinho, mas chama. Porque sozinho fisicamente, porque ninguém nunca está sozinho. É uma prática, é uma disciplina espírita. Marque o dia, a hora e faça o evangelho na sua casa. Para a casa estar protegida e iluminada. O que protege casa não é mandá-la na porta, não. Mandá-la na porta não faz nada. Nem imagem de Santo Antônio. O que protege casa é oração. Então, se as pessoas que estão dentro da casa estão orando, a casa fica iluminada. E é bom colocar que quando a gente fala isso em espiritismo, eu não estou falando em sentido metafórico e religioso, não. A energia da casa é o pensamento das pessoas que moram na casa. O pensamento das pessoas que moram na casa imantam as paredes da casa. Quem estuda eletromagnetismo sabe o que é imantação. Quando você pega um metal, um prego, que não é ímã, e você coloca junto de um ímã durante alguns dias, quando você tira de lá, ele virou um ímã. Isso chama-se imantação. Então, seu pensamento imanta a casa. Pensamentos de alta frequência são ondas de luz. Pensamentos elevados têm a frequência maior, são ondas de luz. Pensamentos de mágoa e de rancor são trevosos. Os espíritos vêm como fumacinhas. Então, no momento que você está com tanto mentor reunido na sua casa, você está iluminando a casa. Os espíritos trevosos não entram, porque a luz queima eles, ofusca a visão, produz desconforto. Então, espíritos impuros não entram na casa de quem ora. Se ele quiser te perturbar, ele vai te perturbar fora de casa, no bar. No bar ele entra. Mas na casa de quem ora, ele não entra. E às vezes o homem sente falta da perturbação e vai para o bar. Aqui está muito tranquilo. Minha mulher ora demais. Eu estou com saudade dos meus obsessores, aí vai para o bar. Porque na casa que tem oração não entra. E vocês querem saber uma coisa bonita? Basta uma pessoa estar orando para afugentar. Porque se tem uma pessoa iluminada dentro de casa, os outros tudo pode estar perturbado. Mas o espírito obsessor não aguenta a presença daquela pessoa. Tem uma pessoa, está todo mundo, ninguém quer fazer o evangelho. Tem uma pessoa orando, reunida com os mentores. Como é que ele vai resistir à luz que aquele quarto está emitindo? Acaba com isso. Ele só até às vezes pedir, pelo amor de Deus, para de orar. Na hora que você começa a orar, acabou a festa. Porque você está emitindo luz. Quando você está emitindo luz, os espíritos trevosos, eles ficam ofuscados. Eles sentem isso. Eles não entram. Eles sentem a barreira. Tem uma barreira energética na sua casa, eles não conseguem passar, não.
É por isso que é a importância do centro espírita. Você não ora em casa, mas o centro espírita tem uma barreira energética. Seu obsessor fica do lado de fora. Então, pelo menos aqui dentro. Mas se você não mudar de vida, ele está lá fora te esperando, viu? Esperando pela próxima besteira que você vai cometer. Na hora do evangelho do lar, sua casa vira um templo. Vale mais do que uma igreja. Um lar que ora é mais eficiente que uma igreja. Tem gente que vai na igreja para encontrar com Deus, na igreja para encontrar com Jesus. Não, eu vou levar a minha família para orar na igreja. Quando der tempo, a gente se encontre com Jesus dentro de casa, faça da sua casa uma igreja. Tem muita gente que vai... minha casa uma igreja, um templo, um lugar protegido. Não é um lugar que você come, que você dorme, que você está com sua família. Proteja a sua casa. Sua casa tem que ser um templo. Pare de falar besteira dentro de casa, de deixar entrar o obsessor. É que, na verdade, o espírita tem o mesmo comportamento o tempo todo, né? Ou seja, o padrão moral espírita é o tempo todo. Mas se você adotar, se você não resistir à tentação de esganar alguém no trabalho, pelo menos se harmonize dentro de casa. Pelo menos proteja a sua casa, proteja seus filhos. A humanidade materialista, o papai e mamãe faz tudo para proteger os filhos. Paga a escola, paga transporte escolar, traz comida. Você só não ora, meu irmão, e os filhos ficam perturbados. Depois você vai chamar, dizer: menino, seu pestinha, você está encapetado. Lógico, você não ensinou a orar. Está entregue aos obsessores. Faça o evangelho no lar, não é para agradar a Jesus, não é porque é um mandamento espírita, não é porque é um culto, para o seu próprio bem, para a sua própria proteção. Proteja o lugar onde você dorme. Todo dia a gente sai do corpo, bota o corpo para dormir e sai. Tem gente que não consegue dormir porque o que vê quando sai do corpo é tão tenebroso que volta para o corpo. Então, se você quer ter uma noite tranquila de sono e não ter nenhuma coisa ruim te esperando na hora que você sai do corpo de noite, é melhor que você faça o evangelho, para que você saia do corpo tranquilo, tenha uma noite de sono tranquila, não esteja cheio de desordeiro dentro da sua casa. No livro Sexo e Destino tem uma passagem interessante. O homem tinha abrigado dentro da casa dele 2 obsessores. Ele estava lendo o jornal, aí um espírito batia no ombro dele assim, dizia: beber, meu caro, quero beber. Aí ele pensou assim: me deu vontade de tomar um whiskyzinho. Aí vai lá e toma. Aí senta e vai ler o jornal, mas são 2. Aí o outro diz: minha vez agora. Agora é minha vez, eu quero beber também. Aí, vou tomar mais uma. Levanta. Dentro da casa dele. André Luiz, quando chega na casa dele, diz: a gente vai ter dificuldade, essa casa está ocupada aí por 2 pingunços. Aí o mentor, o Aniceto: se preocupe não, André Luiz, eles não têm capacidade de ver a gente. Vamos entrar. Mas é o que está abrigado dentro de casa. Tu vai assistir filme de violência, vai fofocar, botar bebida dentro de casa, sua casa vai virar um bar. Cheia de espírito perturbado lá dentro. Melhor fazer o evangelho no lar. O mundo já é doente, o mundo é perturbado, está cheio de obsessor aí fora. Não é melhor que pelo menos a sua casa seja um local tranquilo? Diz a Bíblia que se refere à mulher, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa
edifique orando. E o pai também. Quando chega uma pessoa obsediada no centro, uma das primeiras providências do Evangelho no lar. Faz parte da terapêutica espírita. Mas a pessoa obsediada frequentemente não ora sozinha. Então tem muitos centros que montam equipes para ir fazer o Evangelho na casa da pessoa. Para a pessoa pegar o hábito. E por fim, revisando. Não é nada do outro mundo. Não tem palavra sagrada, não tem oração correta. Se você vai orar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Crê em Deus Pai, está valendo. A oração é um ato de submissão da criatura ao Criador. Rigorosamente, não precisaria de palavra nenhuma. Se nós fôssemos espíritos mais adiantados, só precisava, hora do Evangelho no lar, reúne todo mundo e vamos pensar em Deus. Só precisava disso. Mas, dentro da nossa condição evolutiva, pegue uma oração que você gosta, pode pegar o Pai Nosso, que é a síntese da doutrina cristã, ora o Pai Nosso, ou, de preferência, uma oração espontânea, porque sai mais do coração, lê o trecho do Evangelho. Você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode pegar os 4 livros de Emmanuel que comentam o Evangelho, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, o outro eu esqueci agora. Você pode pegar qualquer texto evangélico, cada pessoa faz um comentário. Lembre-se, é Evangelho no lar, não é briga no lar, não é hora de lavar roupa suja, nem de dar indireta. É hora de comentar o Evangelho. A roupa suja vocês lavam depois. Na hora de Jesus, não é para lavar. Comenta o Evangelho e faz uma oração final, algo que dura em torno de 20 a 30 minutos. É só isso. Quem quiser maiores explicações, a Federação Espírita Brasileira tem material na internet explicando, mas, basicamente, é só isso. Porque o importante, porque a intenção é tudo, a forma é nada. Qualquer dia, qualquer horário da semana, se o dia que está todo mundo em casa é domingo, 7 horas da manhã, pode fazer, se é domingo de noite, se é segunda-feira, o dia que for mais cômodo, mas façam disciplinadamente. E se seus filhos, seu marido, sua esposa não quiser fazer, faça sozinho. Você, seu espírito protetor e os mentores da casa. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, se nós não iluminarmos a nossa casa, ninguém vai fazer isso pela gente. Diz que nós somos o sal da terra, que se o sal se tornar insípido, não há com que salgar. Então, seja a luz do mundo e ilumine a sua casa. Então, nossa gratidão ao nosso irmão Marcelo por ter trazido essa palestra maravilhosa, né, gente? Importantíssima, como eu falei no início. O culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar, como ele falou, é uma prática que Jesus fazia todo dia, quando ele esteve aqui com os seus apóstolos, né? E é de uma utilidade que não tem medida, né? Como o Marcelo colocou. É importantíssimo que, se todas as famílias, independentemente de religião, não importa qual seja a religião, né? É Deus, nós e Deus e Jesus, né? É de um resultado, gente, maravilhoso em todos os aspectos. Na convivência no dia a dia, nossa saúde, no pão de cada dia, na paz, né? E olha que o Marcelo colocou, se você faz Evangelho no lar, você vai ajudar toda a rua. Toda a rua é beneficiada
por esse evangelho, né? E é um momento, né, onde a gente interage, né, com os espíritos de luz, os mentores, né, nossos entes queridos que já partiram e que retornam nesse momento para estarem conosco. É uma coisa, e é simples, né? Como tudo que é de Deus, tudo que é de Deus é simples, né? Nós, humanos, é que complicamos as coisas, mas tudo que é de Deus é simples. Então, como o nosso irmão Marcelo falou, escolha um dia na semana, um horário, e toda semana, naquele mesmo dia, aquele horário, reúna a família, né, e faça essa oração, essa leitura, comentário, né, uma oração de encerramento. Tem pessoas que gostam de colocar uma garrafa com água na mesa, ou uns copinhos com água, pode colocar também, pedir a Jesus que abençoe aquela água, que coloque os remédios que nós estamos precisando, porque isso é possível os espíritos fazerem isso, né? A água é uma substância altamente sensível, ela absorve com muita facilidade as energias, tanto boas quanto ruins, né? Aí os irmãos de luz colocam ali naquela água remédios para toda a família, né? Então é uma coisa, gente, o Espiritismo tem essa prática, nós espíritas, e como o Marcelo colocou, hoje o YouTube está ensinando, né? Tem lá no site da FEB, ou da FEB, né, como fazer o culto do Evangelho no Lar. Aí ensina tudo direitinho, todos os passos, né, para se fazer, e é de uma coisa, gente, maravilhosa para a nossa família. Então, mais uma vez, obrigado, Marcelo, né? E nós aqui na Casa de Pititinga e outras casas espíritas também, estamos à disposição, né, caso alguém queira uma explicação pessoal, presencial, estamos às ordens, é só nos procurar aqui, que nós poderemos ter uma conversa mais pessoal, viu? E como o Marcelo colocou, já tivemos aqui equipes, grupos, né, que iam nas casas implantar. A gente ia, implantava, dava manutenção, quando a pessoa estava familiarizada, a família já fazia sozinha. Mas hoje o YouTube está ensinando tudo, o Google, né? O Google ensina tudo. Então, às vezes, ele dispensa a nossa presença. Mas, caso alguém queira, estaremos às ordens, né? Vamos aos nossos avisos, mas antes dos avisos, o sorteio, né? E, por favor, Helena. 43. Diga, Marcelo, o número, por favor. 40. Dona Lucineide. Abrindo Caminhos, nosso irmão Alberto Lemos. Já tem, pode ceder para outra pessoa, né? Muito obrigado. É outro número, Marcelo. 30. Também já tem? Vai ceder para outra pessoa? Pronto, Marcelo, outro número. 21. Quem? Esse livro aqui, Abrindo Caminhos, é um livro de mensagens e foi escrito por um companheiro nosso aqui da casa, o irmão Alberto Lemos, viu? Você poderá depois, posteriormente, pegar um autógrafo dele, viu? Hoje ele não veio, mas com certeza amanhã estará aqui, viu? Obrigado. Obrigado, parabéns, bom proveito, viu? Vamos agora aos nossos avisos. Amanhã, gente, nossa palestra pública, mesmo horário aqui nesse salão. O tema vai ser o Homem no Mundo, né? Que é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10. A convidada é nossa irmã Valéria Camilo, né? E a mediadora é a jovem Sofia Camilo, a filhota, né? Da professora. Outra vez importante, esse evento aí é um evento federativo. O ano passado foi realizado em Itaparica, esse ano será em Cruz das Almas. E é muito importante a nossa participação, né, na macro-regional.
onde nós vamos tratar de assuntos pertinentes à nossa doutrina, às orientações da Federação Espírita do Estado da Bahia. É um momento de confraternização, de congregação com os irmãos de outras casas. Esse encontro envolve as casas espíritas de Feira de Santana, toda a região, de Cruz das Almas, região, daqui, Antônio Jesus, região, e também do CR7 Valência, mas não estou vendo ali, está ali, e do CR7, cidade de Valência e todas as cidades regionais. Então é um momento muito importante, e esse ano é ali pertinho, Cruz das Almas, dá para a gente ir, né, e voltar. A inscrição é de R$60, né, somente, né, é baratíssima. E nós de 18, 19 e 20 de julho. Mas geralmente nós vamos no dia 19, que é sábado, e 18 é sexta-feira, de noite. Aí não dá muito para a gente ir, mas geralmente nós vamos sábado e domingo. Né? Dia 19 às 8 horas e domingo até 13 horas. Né? Dá tempo para a gente voltar. Hospedagem solidária. Quem puder ir para um hotel, tem uma relação de hotéis também disponível ali. Tem um aviso adiante aí. Então, quem não puder ficar em hotel, quiser hospedagem solidária, é só entrar em contato, né, aqui conosco, com aqueles números ali, o WhatsApp de Pires, né, e o WhatsApp de Pires, para a gente se informar melhor. Aí você se hospeda, quem não quiser voltar, né, se hospeda na casa de um companheiro lá de Cruz das Almas, né. Então, aí são os hotéis, né, disponíveis, um preço bem módico, né, para acolher os participantes. Né? Tem o Prata Hotel, Pousada da Praça, Pousada Suma Uma e a Pousada Temes, né? Aí à disposição, né, individual, duplo, triplo e quádruplo. Então, se você puder colocar na agenda, né, 19 e 20 de julho, seria muito interessante esse nosso encontro lá em Cruz das Almas, ele pertinho. Quem tem carro vai e volta, não precisa nem dormir lá. Né? E no outro dia vai cedo também. E fica bem mais fácil a nossa participação e a nossa contribuição, né? Porque toda casa espírita tem sua forma de trabalhar, tem suas experiências. E é bom que a gente faça essa interação, porque há uma troca, né, de conhecimentos e de experiência. Pronto? Pronto, então avisa só isso aí. Eu queria só lembrar que agora aqui na casa, todos os dias, de segunda a sexta, pela manhã, das 9 horas até as 10, nós temos um estudo do Evangelho. É como se fosse um Evangelho no lar, né? Das 9 às 10, todo dia. E das 10 às 13 horas, nós temos o trabalho de socorro espiritual através da fluidoterapia. Então, nós estamos aqui sempre à disposição. São duas equipes de trabalho, né, do Evangelho e da fluidoterapia. E é a oportunidade, né, ímpar, né, para as pessoas que estão se sentindo assim, um pouco angustiada, ansiosa, estressada. Eu vou lá no Pititinga, vou assistir o Evangelho das 9 às 10 e depois eu vou tomar um passe, né, vou me aliviar um pouco dessas energias, né, eu estou sentindo a dor de cabeça, né, e vou fazer a fluidoterapia, que vou receber fluidos benévolos que vão me trazer um bem-estar muito grande, e é uma realidade que a gente sabe, que a gente já fez esse trabalho, sabe como é bom, né, o trabalho da fluidoterapia. Esse aí, é de segunda a sexta. Audiência pública, né, Marlene? Quer falar alguma coisa sobre social? Não, né? Não, tá bom. Então eu vou pedir aos irmãos passistas que, por favor, ocupem as suas posições e nos façam, em nome de Jesus, essa caridade de transferirem as energias, essa luz para todos nós, através da interferência dos mentores da casa. E peço também, mais uma vez, ao irmão Marcelo que faça a prece de encerramento.
Mestre Jesus, mais uma vez, pedimos a sua presença. Pedimos a sintonia com os instrutores que estão procurando agora acesso a nossas mentes. Que essas energias que nós estamos recebendo agora nos ligue aos planos superiores da vida, na eternidade de Deus, e que nós saiamos daqui fortalecidos, inspirados nos ideais imortais que devem nos nortear diante das dificuldades da matéria. Fazei, Senhor, de cada um aqui a luz do mundo e instrumentos da tua paz. Que assim seja.